Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do ITC News em Debate. Eu sou Priscila Silva dos Santos, consultora da área federal. Eu sou José Ariel, também consultor da área tributária federal. E hoje nós vamos falar, Priscila, sobre os procedimentos a serem observados quando uma pessoa física deixa de ser residente no Brasil. A pessoa física que sai em caráter definitivo do Brasil, ou seja, ela deixa de residir no Brasil, ela precisa cumprir 3 passos diante do fisco para ficar regular e caracterizada como não permanente no Brasil para fins tributários. Só que antes da gente entrar nesses 3 passos, o José vai explicar para a gente como é que funciona, quem é que é considerado como não residente no país para fins da Receita Federal. Então, Priscila, considera-se não residente no Brasil aquela que não reside em caráter permanente no país e também que não se enquadre nas condições de residente no Brasil, né? Também considera-se não residente aquela pessoa que deixa o Brasil em caráter permanente na data da saída e faz a entrega da comunicação de saída definitiva, bem como da declaração de saída definitiva do Brasil. Boa, José. E além dessas 2 condições, também é considerado como não residente no Brasil aquela pessoa não residente que ingresse no Brasil em caráter temporário, mas para prestar serviço como funcionário de órgão do governo estrangeiro situado no Brasil. Também é considerado como não residente aquela pessoa física que entra no Brasil em caráter temporário, mas que permaneça consecutivamente dentro de 12 meses, 183 dias. Também, Priscila, é importante dizer que considera-se não residente, aquela pessoa que ingressou no Brasil até o dia anterior da obtenção do visto permanente ou do vínculo empregatício, antes de completar 184 dias, num prazo de 12 meses. Certo. E, por fim, a última condição é a pessoa física, que entra no Brasil em caráter temporário durante os primeiros 12 meses de permanência no Brasil. Ela vai ser considerada como residente a partir do 13º mês. Certo, Priscila. Então, nós já conhecemos aí todos os conceitos de não residente no Brasil. Agora você pode falar sobre os procedimentos que devem ser observados para essa pessoa que se enquadre na condição de não residente? Certo, vamos lá, José. Então, sempre que uma pessoa física ela sai do país para residir em outro país, ou seja, ela sai em caráter permanente para residir em outro local, ela tem que cumprir 3 passos diante da Receita Federal, que, resumindo, é o seguinte: eu tenho que comunicar, declarar e pagar. Então, o primeiro desses passos é fazer a comunicação de saída definitiva. Essa comunicação de saída eu tenho até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte ao que eu saí do país em caráter permanente para fazer essa comunicação para a Receita. Essa comunicação eu faço através do site da Receita, através lá da comunicação de saída definitiva. O segundo passo seria fazer a declaração de saída definitiva. Como é que ela funciona, José? Então, Priscila, após então, o contribuinte fazer a comunicação, ele deve apresentar a declaração de saída definitiva do Brasil relativa ao período em que ele se encontrou na condição de residente no Brasil, até a data de sua saída. Então, essa declaração ela tem um vencimento, normalmente, até o último dia útil do mês de abril do ano subsequente, a caracterização da sua condição de não residente. Excepcionalmente para o ano de 2021, que é relativo à condição de não residente em 2020, ela tem um prazo de até 31 de maio de 2021. Essa declaração de saída definitiva do Brasil, Priscila, o contribuinte ele vai relacionar todos os seus rendimentos, todos os seus bens e direitos, todas as suas dívidas e ônus, relativo ao período em que ele se encontrava na condição de residente no Brasil. Vou dar um exemplo. Então, o contribuinte saiu, vamos imaginar que ele saiu aqui no dia 31 de agosto de 2020, então ele tinha até fevereiro para fazer a comunicação, até o último dia útil de fevereiro de 2021 para fazer a comunicação,
E o prazo dele para entrega da declaração de saída definitiva no Brasil, Priscila, é até o dia 31 de maio de 2021. Isso, José, só lembrando que esse prazo de 31 de maio é uma exceção por conta da prorrogação que a Receita fez do prazo em decorrência dos impactos da pandemia do Covid-19, tá? Feito, então, fiz a comunicação de saída definitiva, fiz a declaração de saída definitiva, eu tenho o terceiro prazo, que é o pagar. Então, nessa declaração de saída definitiva, vai ser apurado ali o imposto de renda que essa pessoa física devia, proporcional ao período em que ela ficou caracterizada ainda como residente no Brasil, e esse imposto de renda, né, se deu o imposto de renda a pagar, ela tem que efetuar o pagamento em cota única até o último dia útil que ela tem para fazer ali da declaração de saída, ou seja, para 2020, né, quem deixou de ser residente em 2020, paga em cota única até 31 de maio de 2021. Agora, vamos para uma seguinte situação. José, a gente falou os procedimentos para quem sai do país e faz todo o passo a passo. E se eu saio do país e não fiz? Eu não fiz comunicação, não fiz declaração, não fiz nada. Simplesmente saí do país em caráter permanente. Como é que fica essa situação? Então, Priscila, é muito comum da pessoa física, né, deixar o Brasil e não esquecer de fazer a comunicação, né, no prazo. Então, para aquela pessoa que não fez a comunicação de saída definitiva, ela vai ser considerada como não residente a partir do momento em que ela completar 12 meses de ausência no Brasil. Então, quando ela completar 12 meses de ausência no Brasil, ela vai ser considerada não residente, aí ela precisa fazer a comunicação, fazer a declaração e fazer o recolhimento dos tributos. Eu vou dar um exemplo aqui que vai mostrar para nós essa questão de uma forma mais clara, né? Vamos imaginar que aquele contribuinte saiu no dia 31 de agosto de 2020, né? Então, ele teria o prazo, ele saiu definitivamente nessa data, né? Ele teria o prazo para fazer a entrega da comunicação até o último dia útil de fevereiro de 2021, mas não comunicou. Se ele não comunicou, ele vai ser considerado não residente somente a partir de agosto de 2021, ou seja, quando ele completar 12 meses de ausência no Brasil, devendo fazer a sua comunicação somente em fevereiro de 2022, ou seja, no último dia útil de fevereiro de 2022. Então, após a comunicação, ele vai precisar também fazer a entrega da sua declaração de saída definitiva até o último dia útil de abril de 2022 e, nesse momento, recolher o imposto de renda devido aí relativamente ao período em que ele esteve na condição de residente no Brasil. Perfeito, José, exatamente isso. Então, um detalhe importante nas duas situações aqui em que eu sou considerado ainda como residente. Então, por exemplo, pegando essa situação de que eu sou residente ainda e fiz a minha comunicação, meus rendimentos que eu tive no Brasil são tributados normalmente aqui, tabela progressiva, se for rendimento do trabalho assalariado, aluguel e tal, ou aplicação financeira, tudo normal. A partir do momento que eu deixo de ser residente no Brasil, esses rendimentos, tá, que eu estou tendo aqui no Brasil, eles passam a ser tributados de forma exclusiva, definitiva na fonte, com alíquotas diferenciadas. Por exemplo, se eu tenho um bem aqui no Brasil e tenho um aluguel desse bem, esse aluguel vai estar sujeito ali ao imposto de renda de 15% de forma definitiva. E outro ponto é que a partir do momento que eu deixo de ser residente no Brasil, eu não entrego a declaração de ajuste anual dos anos seguintes, dos anos em que eu não sou mais residente. Eu entrego a de saída e minha obrigação com a Receita aqui acabou. Eu só volto a entregar a declaração de ajuste anual, aquela que a gente faz todo ano normalmente, se eu voltar, referente ao ano que eu voltar a ser residente no país. Outro ponto ainda, só para complementar o que o José estava explicando, é a situação dessa pessoa que ficou como residente durante os primeiros 12 meses e depois que fechou os 12 meses, aqui no exemplo do José, ele foi residente de 31 de agosto ainda até 31 de agosto de 2021. A partir de 1º de setembro, né, de 2021, ali do exemplo, essa pessoa não é mais residente no Brasil, então ela vai estar sujeita à tributação, declarações do país onde ela estiver.
Só que se nesse período aqui, de que ela ainda é considerada como residente, se ela tiver rendimentos no exterior, aqui ela tem que fazer carnê-leão. Por quê? Porque rendimento recebido por residente no Brasil, né, rendimentos do exterior, estão sujeitos a carnê-leão. Se ela tem um aluguel, algum rendimento tributável aqui como tabela progressiva, ela continua tributando como tabela progressiva, até a data que ela ficar caracterizada como não residente. Certo, Priscila. Tem outro ponto também bem importante nesse processo todo, é que quando o contribuinte ele precisa entregar a declaração de saída definitiva do Brasil, ele tem a obrigação também, Priscila, de fazer as declarações de ajuste anual relativas aos anos anteriores, caso ele esteja obrigado e que ainda não tenha feito a entrega para a Receita Federal, bem como também recolher todos os tributos, né, relativos a períodos anteriores, né, em que estejam abertos lá na Receita Federal ainda para pagamento. Certo, caso esse contribuinte por acaso tenha perdido algum prazo, não tenha entregue mesmo na obrigatoriedade, ele já é a oportunidade dele ficar regular. E por fim, um passo que a gente, né, não pode deixar de mencionar é que além de comunicar ao fisco, eu também preciso comunicar as minhas fontes pagadoras. Certo. Porque a partir do momento que eu sair do país, que eu passar a ser a condição de não residente, como a gente tinha falado antes, a tributação muda. Então, o que acontece? Se eu tenho um aluguel, se eu tenho algum rendimento de trabalho não assalariado, não vai ser mais tabela progressiva, vai ser alíquotas diferentes, 15%, por exemplo, no aluguel, que foi o exemplo que a gente deu anteriormente. Então, eu tenho que comunicar essa minha fonte pagadora para identificar para ela que eu não estou mais na condição de residente, porque isso muda, a tributação muda a alíquota, que ela fará uma retenção, muda o código de DARF, que ela vai ter que fazer o recolhimento. Interessante, Priscila, que essa comunicação às fontes pagadoras, né, a comunicação, o modelo, ele pode ser impresso ali no próprio aplicativo da comunicação e também na declaração de saída definitiva. Você consegue fazer a impressão desse comunicado às fontes pagadoras, né? Com tudo isso que a gente falou até agora, a gente já esclareceu ali todos esses passos que a pessoa física que se ausente do país em caráter permanente precisa fazer quando ela sai do país, né? Comunica, declara e paga um imposto de renda. Então, pessoal, os comentários vocês podem deixar aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações, seguir o ITC nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima, pessoal.